Vamos começar orando então. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais esse dia, pela tua bênção sobre nós, pelo teu cuidado conosco, Senhor, porque tu és tão bom conosco. Tu cuidas de nós em cada detalhe da nossa vida. Pedimos que tu nos abençoes agora, nesse tempo que vamos estar refletindo um pouco mais na tua verdade, no teu propósito para as nossas vidas. Que tu nos ajudes, que tu nos ensines, é o que nós te pedimos hoje aqui, Senhor. Abençoa-nos a todos, é o que nós oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ok, gente, eu não sei o que eu falei, né, no domingo passado, que não veio ninguém hoje. mas eu devo ter ofendido alguém aí, não sei. Eu não, vou ter que ouvir depois o áudio para saber o que foi exatamente, para tentar discernir, né? Mas é uma pena porque o que nós temos para ver hoje é muito importante. Muito importante. A ideia hoje é a gente terminar toda a base conceitual e no domingo que vem o propósito é a gente aplicar as mais diversas esferas à doutrina do chamado. Nós vamos aplicar a esfera da família, a esfera da igreja, a esfera da sociedade, e a gente vai tentar fazer aplicações práticas de tudo que a gente tem visto. E hoje aqui nós vamos ver uma coisa muito importante. Vamos ver várias coisas importantes, mas uma muito importante é como discernir um chamado. Como saber que eu tenho que aceitar um novo desafio, tomar um novo caminho, ir numa nova direção. Isso nós vamos ver aqui também. Queria só dizer também que os exercícios, o pessoal está de parabéns, né? Muito bons. Alguns eram bem difíceis e todo mundo foi muito bem. E hoje eu tenho mais uma listinha para entregar, que é a última, né? Já que no próximo domingo é o nosso último encontro aqui nesse CTB. E eu só queria... depois eu vou entregar a lista, né? Mas na lista vocês vão encontrar um texto na primeira página, que ele é extraído das Institutas da Religião Cristã do Calvino. Esse aqui é o último volume, e o texto que vocês têm ali é o último texto. É o último texto. As últimas palavras de Calvino nessa versão das Institutas, que é a versão de 1539. O título dessa última sessão, a sessão 45, olha só como é que é o título. A nossa vocação deve ser levada em conta em tudo quanto planejamos e fazemos. Então, assim, quando a gente diz que a doutrina do chamado foi fundamental para a reforma, é uma coisa que você pode constatar com facilidade. Basta você pegar algum material dos reformadores e você vai ver isso em todo canto. Hoje a gente vai dar uma olhadinha por que será que essa doutrina ficou tão esquecida, né? Também. Bom, vocês sabem que aqui a gente tem que correr, né? Mas eu queria só fazer um comentário. Eu acho que quem está acompanhando bem, que fez os exercícios, porque os exercícios eles fazem você parar para pensar, mesmo que você não tenha entregue, mas se você fez, ou pelo menos parou para pensar no exercício, e acompanhou as nossas palestras e está pensando nesse assunto, já deve ter percebido que, num certo sentido, a doutrina do chamado é o óbvio, né? Cada um de nós foi criado para a glória de Deus, cada um de nós foi criado do jeito que é, para a honra e glória do Senhor, né? Como eu coloquei ali, cada pessoa é criada à imagem de Deus para enchê-lo, a Deus, né, de alegria e render-lhe glória com tudo que ela é e possui. Vamos abrir as nossas Bíblias aí em alguns textos importantes. Como eu disse para vocês, eu vou assim salpicando textos da palavra, né? Para mim, a doutrina do chamado está em cada página da Bíblia. Mas, de qualquer maneira, a gente precisa selecionar um pouco, porque nós não temos condições de passar por cada página da Bíblia. Mas vejam esse texto tão importante de Gálatas 5. Esse texto é fundamental, por quê? Porque a doutrina do chamado, se você for estudar ela mais a fundo, ler os livros e tal, você vai ver que a doutrina do chamado, ela está no âmbito da doutrina da liberdade cristã. Ela está dentro da doutrina da liberdade cristã. E um texto muito importante na doutrina da liberdade cristã é Gálatas 5, de 13 e 14. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Nós não estamos sob a lei. Na verdade, nós temos um desafio muito maior que o da lei. Nós temos o desafio de sermos cristãos em tudo que nós fazemos e glorificar a Deus em tudo que nós fazemos. Não obedecer algumas regrinhas simplesmente. Então o texto aí é muito importante, vejam, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor,
porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a nossa lei, nós amamos ao próximo. Esse é o nosso testemunho. Esse é o nosso cumprimento da lei. Não são regrinhas, é o amor ao próximo, que se traduz em aplicação nas mais diversas esferas, tanto naquelas que os apóstolos e os escritores inspirados da palavra, tanto aquelas que eles chegaram a citar, como aquelas que eles não citaram. Quantas, nós até discutimos isso no domingo passado, quantas e quantas coisas a Bíblia não vai dizer nada. Isso significa que você não tem que obedecer a Deus ali, ou que isso é totalmente indiferente? Claro que não. Claro que a gente precisa, usando de sabedoria, usando uma mente renovada, nós precisamos aplicar a palavra de Deus a todas as áreas da nossa vida, a tudo que nós fazemos, porque nós somos criados para o Senhor, para a glória dele. Outro texto interessante aí, também para a gente pensar, dentro da doutrina do chamado, é o Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Quando que você viu Deus edificando uma casa? Qual foi a última vez que você viu o Senhor com uma colher de pedreiro e edificando uma casa? A máscara de Deus aparece aí, Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não, Deus está por trás, Deus está atuando. É muito interessante esse Salmo 127, porque ele aponta lá para Gênesis. Lembram lá de Gênesis 2,15, o mandato cultural? Quando o Senhor colocou o homem no jardim para cultivá-lo e guardá-lo, construir e proteger. Exatamente o que aparece aí no Salmo 127. Constrói uma casa, guarda uma cidade. Gente, a doutrina da liberdade cristã é muito mal compreendida. Tem pessoas que acham que a doutrina da liberdade cristã é algum tipo de escape, algum tipo de truque, para que você possa viver de uma maneira libertina, em que você não busca a santidade, em que você não busca agradar a Deus, e não é nada disso, A doutrina da liberdade cristã, ela na verdade, ela defende e protege a nossa individualidade, não o nosso pecado. Vamos deixar isso bem claro. A doutrina da liberdade cristã protege a nossa individualidade, não o nosso pecado. Mas vamos voltar ao nosso conteúdo, Nós já vimos bastante coisa aí, hoje nós vamos falar, nós não temos tempo de revisar, que bom se tivéssemos, só para a gente fortalecer, mas a gente falou de aspectos fundamentais, nós vamos concluir porque um ficou para trás no domingo passado. Aspectos fundamentais da doutrina. Falamos que o chamado ele é sempre presente, falamos que o chamado ele é não tanto o que nós fazemos, mas o que Deus faz através de nós. Falamos alguma coisa das distorções também no domingo passado. Falamos que nessa definição que nós colocamos, o ímpio não tem um chamado, porque ele não é completo. Isso não quer dizer que o ímpio não tenha um propósito e que Deus não use o ímpio, até para coisas boas. Usa. Quantas e quantas coisas boas nós temos que foram criadas ou construídas ou constituídas por ímpios. A imagem de Deus nele ali, nós vamos falar depois. E hoje nós vamos falar de relação com outras doutrinas. E aí, muito importante que eu falei para vocês, nós vamos identificar como discernir mudanças no chamado. E vamos falar de dificuldades e obstáculos. Domingo que vem, como eu falei para vocês, nós vamos aplicar a doutrina do chamado às mais diversas esferas. Doutrina do chamado na família, doutrina do chamado na sociedade, doutrina do chamado na igreja, doutrina do chamado no trabalho. Vamos fazer essa aplicação no domingo que vem daí para encerrar. Nos aspectos fundamentais, ficou um para trás no domingo passado, que era esse aí. O chamado pode ser muito difícil. Os reformadores sempre colocaram que é nos chamados, no teu chamado, naquilo que você faz, naquilo que você vive, é que você carrega a sua cruz. Era assim que eles viam. Chamado não é um lugar para autorrealização. Não havia esse conceito na cabeça dos reformadores. Isso é uma coisa muito moderna, A vocação é onde eu me realizo, onde eu me completo. Isso aí é uma coisa muito moderna. Falamos lá do
do Parsons lá, né, aquele engenheiro que criou os testes vocacionais e aí criou esse tipo de conceito lá no início do século XX. Isso aí nada tem a ver com o conceito dos reformadores, certo? Até porque, gente, para pensar, essa coisa de que eu vou buscar minha vocação, porque lá eu vou me realizar, é uma coisa para uma camadinha da população, né, classe alta e média alta e tal, que pode se dar o luxo de escolher o que vai fazer, né? Isso aí é uma coisa muito pequena, não é assim que a gente vê, não é assim que a gente deve ver. Essa coisa de autorrealização, a Bíblia tem alguns alertas. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O negar-se a si mesmo aí, né? A abnegação é uma coisa importante. Vocação, em primeiro lugar, é servir a Deus, servindo ao próximo. Calvino disse o seguinte: não somos de nós mesmos. Portanto, tanto quanto possível, esqueçamos de nós mesmos e tudo que é nosso. Nós somos de Deus, portanto, vivamos e morramos por Ele. Nós somos de Deus, que Sua sabedoria e vontade dirijam todas as nossas ações. Nós somos de Deus, que todas as partes da nossa vida, em acordo, voltem-se em direção a Ele como nosso único objetivo válido. É claro que Deus normalmente nos chama de acordo com a nossa linha de aptidões. Mas por quê? Para a autorrealização? Não, para a utilidade, para o serviço, para o bem. Certo? Então, gente, quando a gente fala em negar-se a si mesmo, não quer dizer que você não possa lá, eu não vou fazer um doutorado porque eu estou me negando a mim mesmo. Não, porque não é assim que se raciocina. Você vai fazer um doutorado para poder servir melhor. Por isso que a motivação é tão importante. Qual é a tua motivação? Sempre essa é a pergunta. Porque Deus vê o coração. Qual é a tua motivação em seguir tal caminho? Você está pensando em você mesmo ou você está pensando na utilidade que você pode ter na mão de Deus para servir a outros? Né? Então, é por isso que é sutil. Olhando de fora é muito difícil de saber. Mas Deus vê o coração. Então, quando você cuida da sua saúde, você cuida da sua saúde porque os teus filhos precisam da tua saúde. Porque a tua esposa precisa da tua saúde. Né? Não é por sua causa. É porque você doente não serve para ninguém. Né? Então, a gente precisa entender que o alvo não é egoísta. Muitas vezes pode parecer que está sendo egoísta. Por isso que é difícil de discernir. Deus é que sabe, Deus é que vê o coração. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é que viver a vida como vocação é uma coisa difícil. Nós perdemos isso de vista. Hoje nós vamos falar um pouquinho por que essa doutrina ficou esquecida, por que a gente acha que essa doutrina ficou esquecida, né? Essa doutrina, não sei se vocês perceberam, mas ela traz a soberania de Deus sobre toda a vida do indivíduo. Isso é uma coisa que pecador nenhum gosta. Soberania de Deus em cada área da vida. Não tem nenhuma área da vida em que Deus não entre. Isso pecadores não gostam. Eles não ficam felizes com isso, né? Então é difícil a gente manter uma mentalidade de que toda a nossa vida é um instrumento nas mãos de Deus. E normalmente Deus nos chama à dificuldade e não a uma vida tranquila em que tudo vai bem, tudo dá certo. O Calvino diz o seguinte: quem quer que o Senhor tenha adotado e considerado digno da sua comunhão, deve se preparar para uma vida dura, cansativa e inquieta, repleta de muitos males e de todo tipo. Começando com Cristo, seu primogênito, ele segue este plano com todos os seus filhos. Calvino certamente não era um pregador da teologia da prosperidade, né? Não faria muito sucesso hoje na TV. Para Lutero também falou sobre isso, ele falou que os chamados envolvem sofrimentos de toda sorte. Ele, por exemplo, teve que ver a filha de 11 anos morreu nos braços dele. Né? E aí ele lutou com Deus, ele se revoltou contra Deus naquela hora. Né? Era muito simples, era só não ter filhos. Como muita gente está escolhendo esse caminho hoje em dia. Né? E ele teria sido poupado. Mas será que é assim que a gente vive? Gente, o convite de Cristo é: venha, tome a sua cruz e morra.
Só que assim, ó, não vamos interpretar a cruz como, agora eu tô com uma doença muito grave, então essa é a minha cruz para eu carregar. Gente, cruz sempre é alguma coisa que está nas tuas costas por amor a outra pessoa. Foi assim com Jesus. Ele colocou aquela cruz nas costas por amor a cada um de nós. Certo? Então, é morrer pelo outro. Não simplesmente um sofrimento sem significado maior para outras pessoas. Lutero acusava violentamente os padres, os monges e as freiras de serem egoístas ao abandonarem a vida secular. Aí ele dizia assim, ó, se alguém realmente quer conhecer autossacrifício, que se case e tenha filhos. A cruz é experimentada nos sofrimentos presentes no chamado de cada um. E às vezes algumas pessoas foram chamadas por Deus para coisas indescritíveis, né? Você faz uma análise na Bíblia e você fica assustado. Mesmo na história da igreja, né? Quantas pessoas foram chamadas ao martírio, por exemplo? Né? Morrerem por Cristo. Isso não é fácil. Ou coisas estranhas, né? Como, por exemplo, a gente olhando os profetas mesmo, você vê só coisas loucas, né? Isaías, por exemplo, andou 3 anos despido e descalço. Isaías 20. 3 anos. Não deve ser assim um motivo de grande orgulho, né? Ezequiel teve que comer excremento humano na frente de todos. Ezequiel 4. E quando Deus disse que levaria a delícia dos olhos dele, que era a esposa dele, ele não poderia chorar nem lamentar. Isso está em Ezequiel 24. Jeremias teve que colocar um jugo no pescoço. Lembram disso? E andar com aquele jugo. E sofreu o escárnio de toda uma geração. Jeremias 27, você vai encontrar isso. Oséias teve que casar com uma prostituta, Oséias capítulo 1. E aí você tem todo tipo de chamados estranhos, né? Você vê todo o sofrimento de Jó. Ele foi chamado a ser usado numa disputa, né? Entre Deus e Satanás. Você fica imaginando o chamado do cego de nascença que nós falamos aqui domingo passado. Ele foi chamado para ser mendigo. O Lázaro, da parábola de Lázaro rico, foi chamado para ser mendigo também, para ter úlceras no corpo inteiro. Esse foi o chamado dele. Às vezes a gente para pensar, né, gente, à luz de Mateus 25, em que há aquela pergunta, né, Senhor, quando que nós tivemos nu? Quando que nós tivemos preso? Quando que nós tivemos com sede, com fome? Quando, Senhor? Nós nunca... quando um desses pequeninos. Então, às vezes, a gente para pensar quantas pessoas são colocadas, às vezes, numa situação muito ruim na vida, cheia de doenças, ou então afundada num vício, como a gente tem lá, aqueles homens lá da casa de apoio, né? Às vezes, um indivíduo desse é chamado não para ajudar, mas para ser ajudado. Essa é a missão dele. O cego de nascença, a missão dele era ser ajudado. Era ser curado pelo Senhor Jesus. Né? E chamados que são assim, meio estranhos, meio diferentes. Então, gente, vamos ter isso em mente. Né? Chamado é dureza, sim. E é muito bom a gente fazer uma coisa que é difícil, que exige, né? Porque dá dignidade para aquilo que a gente está fazendo. Vamos falar de relação com outras doutrinas. Chamado é alguma coisa, né? E o primeiro que eu queria falar, muito importante, é chamado e identidade. Lembram lá do texto de 1 Coríntios 4:7? Abram lá 1 Coríntios 4:7. Como é que fala lá? Esse é um texto bem conhecido, né? Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? O que Deus está dizendo ali? Você só é você porque Ele quis que você fosse você. Certo? Com virtudes, com defeitos, com alguma coisa em que você é muito bom, algumas coisas que você é péssimo, né? Deus quis que você fosse como você é. Nós, gente... Já falamos sobre isso aqui, a doutrina do chamado tem muito a ver com isso. Nós não decidimos quase nada sobre nós mesmos. Nós não decidimos onde nós nasceríamos, quem seriam nossos pais, nós não decidimos se nós iríamos ser homens, se iríamos ser mulher, se nós íamos ter irmãos, se nós íamos ser o irmão mais velho, se nós íamos ser o caçula, se nós íamos ser o do meio. Tudo isso tem efeitos sobre a nossa vida.
toda a bagagem cultural que a gente recebeu, o tipo de família em que a gente viveu, os sofrimentos que essa família nos causou, os traumas que ela nos causou, as alegrias que ela nos trouxe, os valores que ela incutiu em nós, tudo isso aí está subconsciente e subjacente em cada um de nós. Nós não temos controle sobre nada disso, foi Deus que permitiu que fosse assim, foi Deus que nos colocou, nos moldou, nos fez como nós somos, certo? Isso é tão óbvio, né? Aquela coisa do início que eu falei ali, será que a doutrina do chamado não é meramente o óbvio? Eu acho que é o óbvio, mas a genialidade às vezes está no óbvio, e quem viu esse óbvio, como os reformadores viram, simplesmente transformou o mundo, só isso. Hoje as pessoas vivem uma crise de identidade. Elas se sentem confusas, sem propósito, não enxergam quem elas são. Vivemos a era da depressão, das pessoas precisando de drogas cada vez mais, né, sem sentido de quem elas são e por que elas existem. Gente, a doutrina do chamado está ligada ao mistério da individualidade. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim, glória a Deus. Deus molda cada indivíduo usando as mais diversas circunstâncias, experiências, boas, ruins, fáceis, alegres, difíceis, insuportáveis. Deus molda, Deus prepara, Deus usa. E a individualidade dá a cada um senso de chamado em cada fase da vida. Porque Deus vai mudando, né? E Deus já estava te preparando para algumas coisas que viriam depois. Isso nós já falamos. E, gente, uma coisa que a gente precisa ter em mente é que reconhecer quem nós não somos é o primeiro passo para sabermos quem somos. Isso é muito importante. Depois nós vamos falar um pouco sobre isso. A projeção. Uma coisa que é muito ruim nos nossos dias é a excessiva categorização. Você é sempre encaixado em alguma classe. Algum rótulo colocam na tua cara. Isso é péssimo. E parece que tem uma febre disso, né? Então os marxistas vão nos definir pelas nossas classes econômicas. As feministas pelo nosso gênero. Os freudianos pelas nossas neuroses de infância. E assim vai, assim por diante. Aí tem gente que desenterra lá, né? Até autores cristãos vão desenterrar umas coisas que não tem nada a ver lá do tempo lá do como é que chamava lá o grego, deixa eu colar aqui. O Hipócrates, né? Lá em 400 anos de Cristo, 400 anos antes de Cristo, ele criou lá a teoria dos 4 humores. E aí todo mundo é ou sanguíneo, ou colérico, ou melancólico, ou fleumático. Onde é que tiraram essa besteira? Eu não sou nada disso. Eu sou eu. E você é você. E eu percebo que você não é nada disso. Aí vai fazer um teste, daí ele, não, porque ele tirou 4 nesse aqui, 5 naquele ali. Então o que é isso? Não significa nada. Né? E é horóscopo, não, porque ele é de aquário, então ele é assim, é porque o outro é de Áries, então ele é não sei como. Gente, tudo isso é uma grande bobagem, uma grande tolice. Tudo essas categorizações, né? E a coisa vai piorando, porque hoje você tem as tribos, né? Então todo mundo se veste igual, fala igual, né? É a morte da individualidade. Né? É muito estranho isso aí, né? Então essas categorias que tem hoje em dia são uma praga. As próprias igrejas cederam a isso aí, né? Então você tem igreja para esse tipo de pessoa, igreja para aquele tipo de pessoa, para aquele outro, né? Como assim? Igreja é diversidade, vamos aprender a conviver com isso. O G.K. Chesterton, né, escritor inglês, ele tem uma tirada muito boa que é essa aí, né? Diante da pergunta, o que você é, só posso responder, Deus sabe. Quem sabe o que eu sou é Deus. Deus que me fez, Deus que me criou, Deus que me molda a cada dia. Ele sabe o que eu sou. Né? Então, às vezes eu converso lá com a Priscila, daí as pessoas dizem, não, porque os homens são assim mesmo. Como assim os homens? Eu não sou os homens. Eu sou uma pessoa. Eu tenho a minha individualidade. Não, né? Então esses rótulos, né? É porque homem é assim mesmo, mulher é assim mesmo. Não. Como assim? Não. Cuidado, hein, gente? Cuidado com esse tipo de coisa. Cada um de nós é especial, é único.
diferente, né, com variações bem claras, bem nítidas, uns em relação aos outros. E uma coisa muito legal que eu já falei aqui numa pregação, e que hoje eu queria apresentar para vocês com mais clareza, é uma pregação que o George MacDonald, escritor e pregador escocês lá do século XIX, ele fez uma pregação em Apocalipse 2,17. Lembram lá de Apocalipse 2,17? O que diz lá? A carta à igreja de Pérgamo. Diz assim, ao vencedor, né, é Jesus falando, né, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Já perceberam na Bíblia como Deus gosta de dar nomes? E isso aparece na Bíblia toda, né? Até Pedro, até lá no Novo Testamento, Pedro teve seu nome trocado. Paulo teve seu nome trocado. Os nomes eram trocados por Deus. Quantas vezes isso aconteceu? O próprio Deus se revelou usando um nome. Nomes são coisas muito importantes. E essa pregação do George MacDonald tem um trecho que eu acho muito, muito bacana, que fala da identidade nossa, do que Deus quer fazer de nós, quer fazer conosco. Diz assim ele lá, na pregação. O nome verdadeiro é um que expressa o caráter, a natureza, o significado da pessoa que o carrega. Esse nome que está na pedrinha branca, que nós vamos receber, né, com o nosso novo nome, para cada um de nós. É o próprio símbolo do homem, a imagem da sua alma em uma palavra. O sinal que pertence a ele e ninguém mais. Quem pode dar isso a um homem? Quem pode dar isso a um homem, sua própria natureza? Somente Deus. Porque ninguém, exceto Deus, vê o que um homem é. É somente quando o homem se tornou o seu nome que Deus lhe dá a pedra com o nome sobre ela. Porque só então ele pode entender o que seu nome significa. É o desabrochar, a perfeição, a completude que determina o nome. E Deus antevê isso desde o princípio, porque Ele fez assim. Deus faz cada indivíduo. Então Ele sabe qual é o nome que nós temos que ter. Mas a árvore da alma, antes de vir seu florescimento, não tem como saber como ele será e não tem como saber o que significa a palavra que, ao representar sua própria completude não atingida, dá nome a ela. Nós não sabemos esse nome porque nós não somos ainda quem nós devemos ser. Tal nome não pode ser dado até que o homem seja o nome. O nome de Deus para o homem deve ser a expressão de sua própria ideia do homem. Aquele ser que ele tinha em sua mente quando ele começou a fazer a criança. E que ele mantém em seu pensamento ao longo do demorado processo de criação, que foi necessário para concretizar a ideia. Dizer o nome é selar o sucesso. É dizer, também em ti eu me comprazo. A referência lá, Lucas 3:22, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Cada um de nós que somos filhos de Deus, ele vai dizer a mesma coisa. Também em ti eu me comprazo. Muito legal esse conceito, muito legal essa ideia de que nós somos especiais aos olhos de Deus. Ele nos criou e Ele tem um propósito para a nossa vida como teve na vida de todos os seus filhos. Vamos ter isso em mente. Chamado e identidade. Tem tudo a ver. Chamado e mundo. Gente, a relação com o mundo é sempre uma relação extremamente complicada para o cristão. E eu estava até conversando com a Priscila sobre isso aí, porque para Israel não era problema. Israel o que fez? Em vez de ser uma bênção para as nações, como Deus tinha convocado Abraão a ser, ela resolveu se isolar e ser uma nação fechada em relação a todas as outras. A igreja não tem